Olá, está começando mais um UBEcast. A UBE, União Brasileira de Escritores, é a casa do escritor brasileiro. Associe-se em ube.org.br/associe e participe deste podcast, que tem trilha sonora original Candongas Não Fazem Festa, de Zeca Viana. Agradecemos também a Eliakim Batista, responsável pelas redes sociais da UBE, e a equipe do Gargamel Studio, onde estamos: Rodrigo Costa, Vinícius Souza, André Luiz Albuquerque, Vitor Brandão. Eu sou o Felipe Franco Munhoz e hoje, antes de apresentar o convidado, eu vou ler um começo do livro mais recente dele, comecinho do primeiro poema. Um dia, minha tia Pedrolina me disse, e parecia um clarão na sua noite de Alzheimer: tu tem raiva nos olhos que nem tua bisa, meu fio, mas tu nem conheceu tua bisa, né? E eu disse, nem vovó eu conheci. E minha tia disse, nem tua mãe tu conheceu direito, meu filho. Tu só conhece a morte, que veio antes ou que veio cedo. Hoje eu converso com Júnior Belé e acabei de ler um trecho de Retorno ao Ventre. Muito obrigado, Belé, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite da UBE, também da União Brasileira de Escritores. Um alô e muito obrigado a todo mundo que vai assistir nas diversas plataformas e muito obrigado aos trabalhadores, às trabalhadoras aqui do estúdio Gargamel aqui, que fazem esse podcast ser possível. Antes da gente chegar, Belé, no Retorno ao Ventre aqui, que eu acabei de ler esse trechinho do comecinho do livro, né? Vamos voltar lá para trás. Bora. E queria saber como foi a sua formação como leitor. Cara, minha formação como leitor passa 100% pelo trabalho dos professores da escola primária. Eu venho de uma casa, de uma família pobre, do interior do Paraná. Eu venho lá da fronteira do sudeste do Paraná, da fronteira ali entre Brasil, Argentina e Paraguai, numa terra que durante muitos anos foi Paraguai, inclusive anteriormente, obviamente, foi território Guarani, foi território Caigangue, foi território Xocleng, mas enquanto Estado-nação foi, durante quase todo o seu período, território paraguaio, né? O Brasil roubou esse território após a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, e a minha família é família de colonos, assim, né? Então eles não tinham formação acadêmica. Meu pai acabou fazendo faculdade depois, mas minha mãe não tinha formação acadêmica, meus avós muito menos. Meu avô tinha uma casa de chão batido, né? Então eles não tinham o hábito da leitura, não existia livros em casa, a gente não lia, não tinha uma biblioteca, nunca convivi com livros em casa. E eu comecei a ler por incentivo dos professores no colégio, no primário, né? Eu lembro muito de um livro, eu não sei nem o escritor ou a escritora, não sei nem se é a tradução, cara. Mas o primeiro livro que eu li e me empolguei muito chamava O Cachorrinho Bambi na Floresta. E eu lembro que eu li o livro e amei, eu era muito pequenininho. E posteriormente eu continuei lendo esses livros infantis. E quando eu me engajei mesmo na leitura foi com o Pedro Bandeira, né? Os Caras, né? A coleção dos Caras, o Pedro Bandeira. O Pedro Bandeira foi muito importante na minha formação como leitor jovem, adolescente, assim. Aí depois você começa aquela trilha de romances policiais, Agatha Christie, Sidney Shelton, até chegar nos romances brasileiros, assim. E em qual momento essa sua trajetória de leitor interfere e começa a transformar você em um escritor, e qual tipo de gênero? Porque depois aos poucos a gente vai passando aqui pelas suas obras completas, que tem aqui comigo, seus 4 livros, mas você tem uma proposta literária que vai começar com o Trato de Levante. Depois eu quero conversar com mais calma sobre tudo isso, mas o Trato de Levante, que é uma poesia narrativa, joga também com muitas formas na página, né? Um livro de 2014. Isso. Depois, aos poucos, eu também vou mostrando aqui na câmera. Passa para A Morte Chama Senhora, que também tem uma proposta muito clara, já diferente do Trato de Levante, mas desde o título, né? A Morte Chama Senhora, tem amor. Enfim, tem muita. Você joga com essas múltiplas possibilidades de leitura dentro de cada
de cada verso ao longo do livro inteiro. Uhum. Então ele também tem essa outra cara, e também já desde a capa algumas referências à arte suprematista russa, né? Por Isso, exemplo, sim. Sim, bom, depois eu baseado. mostro aqui os cubo-futurismo, esse tipo de coisa assim. E depois vem o Mesmo Sem Saber Pra Onde, que é seu primeiro romance, Uhum. né? Terceira pessoa. Mas enfim, você tem uma coisa narrativa muito forte aqui na sua poesia. E no Retorno ao Ventre, também uma poesia narrativa, primeira pessoa, né? Enfim, mas eu queria falar um pouco sobre... A gente passa depois sobre todas essas formas de expressão, mas primeiro, como você... Que gênero chega primeiro para você como autor e de qual maneira? Os primeiros gêneros foram novelas infanto-juvenis, depois vem os romances policiais. Rubem Fonseca também foi um cara que marcou bastante a minha história como leitor. Mas rapidamente, cara, quando ainda na adolescência chegou a poesia, né? Que foi o que realmente tomou meu coração, assim, e o que realmente me induziu de uma forma muito carinhosa a começar a escrever. E começa com a leitura da poesia brasileira, e nesse caso eu acho que os gringos têm pouca interferência, assim, porque realmente a poesia brasileira modernista foi o que começou a me apaixonar profundamente pelo trabalho de linguagem, pela uma poesia um pouco mais narrativa também. O Drummond adorava fazer poemas curtos que contavam historinhas, né? E eu fui um leitor apaixonado de Drummond. Porém, depois, com o tempo, né, ficando um pouco mais velho, eu fui fazer faculdade de jornalismo e a não ficção foi muito importante. A não ficção começou a ganhar um espaço muito grande dentro das minhas leituras. Eu até hoje sou um leitor muito assíduo de não ficção, né, de reportagens ou de livros mais antropológicos, mas que tem um pé no jornalismo de qualquer maneira, assim. E isso acabou impactando muito na formação de uma linguagem mais madura dentro do Retorno ao Ventre, por exemplo. Mas esse trabalho de linguagem, cara, também passa eu acho que como todo brasileiro, provavelmente, passa pelos grandes poetas populares da música brasileira, né? Invariavelmente, a gente é atingido pelo Caetano, a gente é atingido pelo Gil, pelo Djavan. Mas eu sou um homem que veio da década de 80, então, assim, quando eu era um adolescente, o que estava explodindo no Brasil era o rock de Brasília, né, bicho? Então, assim, eu fui muito impactado por Renato Russo, por Cazuza, e esses são grandes poetas do rock brasileiro que adoravam contar histórias. Então, eu acho que de alguma maneira, essa contação de histórias dentro da poesia acabou meio que me impregnando, juntamente com o trabalho de linguagem, que a poesia é esse laboratório de experimentação, por essência, para levar, enfim, para conseguir fazer com que a linguagem cumpra seu papel, né? A poesia tem esse lugar, mas contar histórias junto com essa experimentação de linguagem, eu acho que vem bastante desses cancioneiros populares da música e também da poesia modernista, que vira e mexe eu volto para eles, assim, né? Vira e mexe eu tô ali escutando de novo, enfim, escutando Cazuza ou lendo de novo Drummond. Agora saiu a coleção nova do Drummond de novo, né? Com introdução, acho que do Tarso. Então, enfim, são escritores e poetas que me influenciaram e eu acabo retornando a eles. Vira e mexe eu acabo retornando a eles. Conta um pouco pra gente, Belé, sobre o Trato de Levante, a estrutura que ele tem. Tem uma proposta ele, ela, né? São dois pontos de vista, às vezes se misturam, né? Isso. Ele e ela. Você pode contar um pouco pra gente do fato de ser um livro de poema, também ter uma trama, como que isso funciona? Cara, o Trato de Levante, ele é meu primeiro livro de poemas. Então, tem um poeta aqui de São Paulo que chama Paulo César de Carvalho, que foi o cara que fez a introdução, né, a apresentação do Trato de Levante, que eu adoro ele. Ele é, inclusive, um cara que faz muita letra de música também, então tem um pé na música. Ele fala que o primeiro livro é sempre um balaio de poemas. Então, em alguma medida, alguns poemas do Trato de Levante, eles já existiam e eu acabei costurando eles ali no meio, dentro de uma trama.
Mas eu tinha muita vontade, dentro do Trato de Levante, de fazer um livro que tivesse duas vozes, né, uma voz masculina, uma voz feminina, e que essas vozes, em alguns momentos em que esses dois personagens estivessem juntos, elas se misturassem. Então, a experimentação, digamos, formal foi um pouco essa. E eu acabei tentando criar dentro do... Como é um primeiro livro, então você está absolutamente livre para experimentar, eu acho que é o momento de você experimentar. Eu experimentei diversos formatos, manchas gráficas diferentes, estilos de pontuação diferentes, estilos não, mas tempos verbais que iam e vinham. Então eu me permiti nesse primeiro livro experimentar com tudo que eu pudesse, que eu tivesse à mão, assim. Então eu mobilizei boa parte das minhas influências literárias e poéticas nesse livro, para justamente tentar de alguma forma esgarçar isso e exaurir isso num primeiro livro, assim, sabe? E o livro, eu gosto muito desse livro, mas eu acho que em alguns momentos até, inclusive, essa experimentação extrapola um pouco os limites e acaba ficando confuso. Não para mim, que obviamente fiz o livro, mas para quem está lendo, assim. Mas é um livro que eu gosto muito, um livro que eu demorei bastante tempo para terminar. Esse foi o livro que você estava trabalhando na IADO? Isso, exatamente. Foi um livro que eu comecei a escrever ele, cheguei mais ou menos ali no primeiro terço dele e eu não conseguia avançar muito, porque eu trabalhava, então eu tinha na época eu era jornalista na Editora Abril e eu não tinha muito para onde ir, assim. Eu trabalhava 8, 9, 10 horas por dia, trabalho de jornalista às vezes te consome muito tempo e faltava tempo para... Então eu comecei a me inscrever em residências artísticas e duas delas me aceitaram. A IADO, né, foi uma delas e a segunda foi a Art Farm Nebraska, também nos Estados Unidos. E, cara, eu larguei tudo, larguei emprego, larguei a casa que eu tinha, aluguei o quartinho lá que eu morava com um amigo e fui pra lá e fiquei 6 meses. E foi, assim, absolutamente essencial para terminar. Eu terminei o livro lá, assim, eu voltei com o livro terminado, assim. Eu tava com um terço dele pronto e eu fui pra lá e terminei o livro, assim. Foquei bastante, bebi bastante, me diverti bastante também, mas foi um trabalho, uma experiência muito bom para quem tá começando. Era meu primeiro livro, então, assim, você ter o dia inteiro para escrever é algo absolutamente revelador para para um escritor, né? É uma experiência transformadora demais, assim. A IADO é uma das residências literárias mais importantes do mundo, né? Fica no estado de Nova York, se eu não me engano. Nova York, isso. E eu esqueci de comentar que o Trato de Levante foi publicado pela Patois, assim como o segundo livro Isso. Uma coisa curiosa, porque no primeiro livro ele assina como Belé Júnior e no segundo livro já é Júnior Belé. E aí já vai. E aí já vai. A Morte Chama Senhora, ou Amor Te Chama Senhora, Isso. ou... Enfim, né? Você jogando com vários trocadilhos. Não só isso é um elemento muito forte essa proposta de você poder fazer leituras de determinados versos ou palavras ao longo do livro de variadas maneiras, mas também o livro ele tem uma ideia de duas cores, né? Sim, Então, assim, sim. eu queria te perguntar, assim, num primeiro momento sobre esse livro, como você compôs isso? Por que ele tem essa ideia? E também tem um de espelhamento, repente em negrito, né? Assim, Uhum. conta pra gente um pouco sobre essa proposta formal do livro. E também, além disso, tem alguns elementos gráficos, né? Que a gente Uhum. lembra desses artistas russos que eu comentei no começo, tipo Isso. Malevich, né? Assim, você pode contar um pouco pra gente sobre Claro, isso? cara, claro. Vamos lá, esse livro foi escrito durante o mestrado. Eu estava fazendo mestrado em estudos culturais na USP, estudando o Leminski. Estudando as biografias escritas pelo Leminski, mas o Leminski, invariavelmente, o que você for estudar do Leminski, invariavelmente você vai acabar nos poemas dele, porque ele é, acima de tudo, um poeta. Então, por mais que eu estivesse estudando as biografias escritas pelo Leminski, eu acabava indo
os poemas. Até porque as biografias que ele escreveu, ele tenta ler todos como poetas. Então, e boa parte desse livro, cara, teve uma influência muito grande de quando eu estava escrevendo sobre a biografia que Leminski escreveu de Trotsky, né? Foi o último biografado de Leminski, né? E então você acaba mergulhando na cultura russa, na poesia russa, e comecei a ler o que tinha de Mayakovsky também, na época. E o que mais me impressionava no Mayakovsky, além, obviamente, da construção formal dele, é a construção visual que ele fazia. O Mayakovsky fazia uns cartazes já depois da Revolução, né? Então ele fazia uns cartazes muito, muito instigantes, assim. Então a capa do livro é influenciada, é inspirada num cartaz do Mayakovsky. E os poemas são bastante influenciados por Leminski e também pela Tropicália brasileira, assim, né? Uma pesquisa de linguagem que tentava entender as múltiplas possibilidades de leituras, não só de um único verso, mas de uma única palavra. Então, a antropofagia, digamos, levada ao limite da palavra, né? Não ao limite da letra, nem ao limite do poema, nem ao limite da estrofe, mas ao limite da palavra. Essa era a minha proposta. Tentar experimentar a antropofagia de uma forma absolutamente contemporânea, porque a gente está em outro tempo histórico e em outro chão social que não habitaram os tropicalistas, que não habitou Leminski tampouco, que não habitou Torquato. Então, trazer essa proposta de antropofagia para esse chão social que a gente está pisando agora, ou que eu estava pisando em 2017, e tentar reduzir isso ao espectro da palavra. E aí, compondo as palavras, uma palavra comendo a outra por dentro, até que ela possibilitasse diversas sugestões ou possibilidades, ou contemplasse diversas possibilidades de leitura, mas eu sempre tentava ao mesmo tempo manter uma das leituras como a mais proeminente, né? Por exemplo, o título, a maioria das pessoas leem A Morte Chama a Senhora, que é a leitura mais convidativa. Pode ser senhora ou senhora. Exato, mas pode ser senhora ou senhora, ou pode ser Amor Te Chama a Senhora. O chama pode ser lido como um chamamento, ou pode ser lido como o fogo. Enfim, tem várias possibilidades de leitura ali no meio, mas existe uma que te contempla mais, ou que te chama mais. Então eu tentava sempre deixar uma mais evidente. Isso também foi um trabalho no meio. E também, talvez por esses jogos, o livro tem um caráter lúdico que eu gosto muito, assim. E foi muito divertido de fazer por isso. Então, assim, além de você criar o poema, você brincava com ele. E junto com isso, é um livro que tem um chamamento político muito grande. Ele é o segundo livro, acho que A Morte Chama a Senhora e O Trato de Levante, os dois trabalham dentro da perspectiva da liberdade e da revolução. Assim, tem esses dois motes grandes, então são motes políticos. No A Morte Chama a Senhora está falando mais sobre a liberdade do corpo, a liberdade sexual e como isso conversa com a política. Os poemas eles costuram esses temas, né? A política dentro do amor. Uhum. Ou as políticas do amor. Então, assim, aí por isso eu coloquei em vermelho e preto, porque eu tenho um background aqui. Eu tenho um histórico de militância política dentro do movimento anarquista e anarcocomunista, então eu puxei isso para dentro. Eu tenho uma visão ideológica muito cristalina nesse livro. Uhum. Então, por isso e também ali uma brincadeira também de espelhamento entre os dois poemas, né? Eles tentarem ficar mais ou menos no mesmo quadrante, para ter mas aí simplesmente uma tentativa de espelhar os russos, né? Nesse caso. Todos os seus livros eles são muito políticos, né? E essa ideia de liberdade do corpo, junto com essa proposta política, ela também escorre para o seu primeiro romance, né? O Mesmo Sem Saber Muito. Esse é o terceiro e último romance que, para onde. para mim, isso. Desculpa, velho. Não imagino. Não, só se completar foi essa pesquisa que vai falar sobre liberdade, revolução e política.
com um caráter bastante libertário, bastante anarquista. Libertário no sentido anarquista, porque é perigoso você falar libertário e confundirem com as tendências mileístas da vida, assim, mas, enfim, libertário no sentido anarquista. Esse foi o terceiro e último livro que eu acho que pesquisava esse tema, sabe? Da liberdade do corpo, do sexo, da linguagem erótica, conversando com a política. Né? Sempre com uma conversa com um diálogo muito intrínseco, muito arraigado com a política. Então, eu acho que o A Morte Chama, assim, mesmo sem saber para onde, foi o último, foi o que encerra essa pesquisa, digamos assim, esse momento, né? Bom, então, o Mesmo Sem Saber para Onde foi publicado pela editora Folheando. Em qual momento você decide passar da forma poética, de uma forma poética experimental, né, trabalhando com vários gêneros, ainda que vários estilos poéticos dentro de cada um desses dois livros, né? Mas a proposta narrativa não era estranha ao seu trabalho, né? Como a gente já comentou aqui, mas aqui você passa para uma narrativa, eu acho que não dá para dizer exatamente convencional, mas enfim, uma narrativa, né? Assim, um livro de prosa, com os capítulos eles são demarcados pelo nome dos personagens no qual o livro é focado, mas não é aquela coisa do estilo Faulkner assim que entra na cabeça de cada personagem, né? Então tem uma terceira pessoa e depois subcapítulos ali dentro, né? Isso. Então, como você construiu essa estrutura, Belé, e também como você passou da poesia para prosa? Eu tinha um desejo de escrever prosa, de experimentar esse trabalho de prosa, por um motivo de simplesmente experimentar como era viver a experiência de escrever um romance ou uma novela. Eu acho que todo escritor tem esse desejo de entender o processo e ver como ele é, como você se sente no meio desse processo. E dois, porque o nosso mercado literário é um mercado complicadíssimo e a prosa tem oportunidades muito mais amplas, assim, muito mais vastas do que a poesia, para você se inserir como dentro desse campo. Para ter leitores. Para ter leitores, exato. Mesmo dentro de premiações, etc. O universo do romance é infinitamente maior que o da poesia. Assim, infinitamente. Então eu falei, vou tentar. E eu comecei esse processo de escrever o livro, a novela, e o processo que eu tanto esperava para ver como era não me agradou. Eu não gostei do processo. Ainda que tenha um trabalho de linguagem ali, eu achei o processo chato. Eu busquei uma formatação também que eu não... Eu conversei com colegas que eram escritores, que eram, enfim, romancistas e tal, prosistas. E eles me davam sempre duas opções. Falou, ou você cria uma linha e vai escrevendo e vê o que dá, ou você cria uma estrutura, cena por cena, e aí você preenche essas cenas. E eu falei, vou ter essa aqui que parece, né, vou conseguir ter um domínio maior e tal. E foi um processo absolutamente aborrecido, chato. Eu achei chato de ir preenchendo. Parecia um trabalho burocrático, de preencher lacunas de cenas, assim, sabe? Pouca mobilidade, pouca autonomia para os personagens. O que dá ao romance uma estrutura muito mais bem fechada. O romance consegue se enquadrar numa linha narrativa, num arco narrativo, perfeitamente, porque ele vai do começo ao fim, assim, sem sair. Porém, você fica um pouco cansado, perde um pouco da magia. Então eu botei esse romance na gaveta. Falei, não vou terminar, não terminei ele. No entanto, eu vi, teve um prêmio que chamava o Prêmio Variações de Literatura, e era só para romances. Aí eu falei, eu tô com um romance aqui na gaveta, vou mandar, ver o que dá. Assim, eu peguei o romance, eu não mudei nada nele, assim, e eu mandei. E era mesmo sem saber para onde. E o romance venceu o prêmio. E o prêmio contemplava a publicação do romance. Era um prêmio de manuscrito. E quando me falaram que eu venci, eu fiquei assustadíssimo. Eu falei, não dá para publicar esse livro. Ele não tá bom. Então eu pedi para Folheando se eles podiam me dar pelo menos ali uns 4, 5 meses de lambuja, assim,
Eles toparam, eu peguei esse livro, eu entreguei eles pro Paulo Scott, que já esteve aqui, e entreguei ele pro Marcelino Freire. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda. E foi muito bom, cara, porque assim, eles cortaram capítulos inteiros. O livro diminuiu metade. Assim, eles cortaram metade do livro. Eu tava na primeira leva, né? Eu não lembro exatamente o que, Você o que tava, eu falei, você mas eu tava. lembro que eu li um original, então eu li uma versão diferente, né? Você- Porque depois eu não consegui reler, né? Isso, você leu uma versão Depois que o livro diferente. saiu. Mas eu li a. Você leu a Mas eu versão provavelmente eu não anterior. teria dado essas dicas mais conservadoras. Provavelmente não, verdade, verdade, verdade. Eu não lembro. Não, você leu antes de eu jogar ele na premiação. na gaveta. Antes Você da leu gaveta. quando eu ainda estava empolgado, escrevendo empolgado. Aí eu joguei ele na gaveta e aí o Paulo Scott e o Marcelo, cara, cortaram tudo. Inclusive o começo do livro era outro. A ideia de jogar esse capítulo, que é o começo do capítulo, que abre com um personagem chamado Joaquim, ele estava no final. Ele era um dos últimos capítulos. O Marcelino que falou, pega esse capítulo e joga pra frente, porque esse cara é o narrador. E eu nem tinha na cabeça que ele era o narrador. Aí eu falei, pode crer. Faz sentido. Então teve uma mudança muito grande pra virar o que virou, assim. Isso é muito interessante. Quando o Estevão Azevedo veio aqui, os nossos espectadores depois que acabar nossa conversa aqui com o Júnior Belé, eles podem voltar à entrevista com o Estevão Azevedo. Ele também conta isso de uma forma muito interessante, quando ele publicou O Tempo de Espalhar Pedras, que o começo do livro ele estava mais pro meio, não lembro exatamente onde, mas ele não estava exatamente no começo do livro, mas a editora dele na Kozak Naif sugeriu que ele também transportasse esse trecho, ou seja, né, assim, esse é um papel de edição que pode ser muito relevante, né, dentro da obra, né, e muitas vezes o leitor não sabe desses caminhos que acontecem por trás, né, no processo de criação e de formatação para que a gente tenha esse produto final, né, que são os livros. Você, antes da gente passar para o Retorno ao Ventre, Belé, até que ponto você se envolve? Você, né, trabalhou com 3 editoras diferentes nesses 4 livros. Até que ponto você se envolve nesses detalhes todos? Eu pergunto especificamente para você, não é para todo mundo, né, que eu converso aqui que eu pergunto isso, porque os seus livros eles têm uma proposta visual muito forte, né? Então até que ponto você assim se envolve com a diagramação, com a capa, e também já que a gente estava falando desses bastidores, né, do produto livro. Cara, eu me envolvo 100%, assim, 100%. O romance menos, ainda que eu tenha me envolvido bastante na produção da capa também, mas nos livros de poemas, 100%, assim, 100%. Por exemplo, a capa do Trato de Levante, que é uma capa, é uma foto de uma mulher. Deixa eu mostrar aqui. De uma mulher nua, por exemplo, ela foi o livro tem uma proposta de uma voz feminina grande, então eu chamei na época 2 amigas, uma que era produzir, uma fotógrafa, e falei, esse é o livro, vocês conseguem fazer uma foto para mim? E aí elas fizeram várias fotos, propostas de fotos, e eu junto com o editor a gente escolheu a capa. Mas a produção foi toda delas, assim. Mas eu queria uma foto. E aí a diagramação, quando a primeira versão de diagramação que chegou da Patois, eu fiquei desesperado, assim. Eu falei, não, gente, não é assim. Então eu fui até a editora, a gente retrabalhou todo a diagramação juntos. E o A Morte Chama a Senhora, a mesma coisa, cara. A Morte Chama a Senhora, a diagramação é tão relevante que eu pedi para a editora se eu podia fazer a diagramação junto com o designer. Então eles falaram que sim. Quem acabou fazendo foi o Ricardo Ampudia, que é um amigo meu. Durante uns 3 ou 4 meses eu ia regularmente, 2 vezes por semana, na casa dele, de manhã. 9 da manhã eu chegava lá. E a gente trabalhava até meio-dia, 1 da tarde, organizando os poemas, para eles ficarem com o formato que eu estava imaginando, assim. Então teve um trabalho de designer grande. Obviamente que eu não colocava a mão na massa, mas eu era tipo o Tim Maia falando como que o sopro devia ser, né? Eu não sabia como fazer, mas tinha que ficar. Faz assim. Então, tem um trabalho muito grande. A mesma coisa do Retorno ao Ventre, que os poemas, apesar de não terem exatamente
uma formatação tão importante, a mancha gráfica não seja tão relevante quanto foi no A Morte Chama a Senhora, ele ainda é importante. Então, Sim, e aí tem um ponto que a gente pode usar, inclusive, aqui para passar de um livro para o outro, que no A Morte Chama a Senhora, é, uma das coisas que a gente já comentou aqui, né, é que o livro ele tem essa proposta de textos, uma parte em vermelho, uma parte no preto, né? E isso é raro de se ver por um motivo também muito sólido, que é mais caro para imprimir um livro assim, né? Então é difícil ver isso, sobretudo numa editora independente como a Patois, né? E você fica evidente que para o seu trabalho isso é muito importante, esses aspectos visuais, que a gente também vê isso depois aqui no Retorno ao Ventre, né? Você estava falando da importância da mancha, né? O Retorno ao Ventre ele tem essa peculiaridade de ser um livro bilíngue. Do lado esquerdo, nas páginas pares, a mancha ela é em azul, né? E do lado direito, nas páginas ímpares, ela é em verde, né? Então, normalmente, quando a gente abre um livro bilíngue, que é como é o caso desse livro aqui, que é um livro bilíngue português-caigangue, escrito, né, pelo Júnior Belé em português e depois traduzido, ele já conta mais pra gente sobre isso, pro Caigangue. Mas normalmente quando a gente abre um livro bilíngue, assim, o texto original, o texto mais importante, assim vamos dizer, ele tá na página ímpar, do lado direito, né? Então aqui a gente já começa tendo essa provocação, talvez, que o texto em português escrito pelo autor Belé está na parte esquerda do livro. E ele também está com essa dupla, com essa diferença de cor, e que, se eu não me engano, deixa inclusive ainda mais caro o produto livro, né? Assim, ou seja, mais difícil a gente ver isso, porque daí ele já é considerado um livro 4 cores, né? Você conta um pouco pra gente sobre isso? Claro, vamos lá. O Retorno ao Ventre é o mais recente, né, livro, e considero o melhor livro que eu escrevi até agora, e cuja linguagem está mais bem desenvolvida e tudo mais. A proposta gráfica, quem fez foi a editora. Então, Editora Elefante, a editora né? Elefante, maravilhosa, editora Elefante. Sou muito grato ao trabalho gráfico e por eles terem abraçado o projeto, mas a Elefante ela já tem uma tradição de fazer projetos gráficos muito bonitos, coloridos e com... Não vou dizer diferenciados, porque é uma palavra um pouco feia, assim, mas um projeto gráfico cuidadoso. E quem veio com a ideia de fazer essa dupla, essa duplicidade de cores, né, azul e verde, foi a equipe da Elefante. Na minha cabeça, ele ia ser simplesmente preto, né, justamente por uma questão de dinheiro mesmo, né, de ser mais caro. Por exemplo, quando a gente fez o A Morte Chama a Senhora, eu tive que, assim, alugar um triplex na cabeça do Eduardo, que é o editor da Patois, para ele deixar eu fazer em 2 cores. O Retorno ao Ventre, né? Não. O Retorno ao Ventre já foi uma proposta vinda direto da equipe mesmo. Eles achavam que ia ser mais legal. E, de fato, dá um charme para a edição, né? Ter essas 2 cores. E sobre a escolha do poema original, que foi escrito em português, ele foi traduzido ao caigangue pelo André Caetano, uma liderança da terra indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul. Pelo lado direito foi porque, ao longo das nossas conversas com a equipe da Elefante, o livro ele traz muito da história de resistência do povo caigangue, dos povos indígenas do Sul, mas especialmente do povo caigangue. E a gente quis dar uma relevância, um relevo muito grande para isso. Então, quando a gente começou a pensar a capa, por exemplo, a gente quis deixar o título em caigangue maior. Então, se você pega a capa do livro, o que se destaca é o título em caigangue, que é Manfi do Grote, o Exicon Conti, que é o que está ali. E o Retorno ao Ventre, que é o título em português, ele está pequenininho ali, em branco, no cantinho. E quando a gente foi fazer a escolha de para onde ia cada poema, a gente falou, vamos dar relevância para a tradução em caigangue. Então a gente jogou a tradução para a direita. Isso foi uma escolha.
Isso foi uma escolha, de dar protagonismo para a língua a qual foi traduzida, mas para a língua que é a língua original do povo, que é o protagonista do livro. Então, Você conta um pouco sobre isso e também, aproveitando a trama, né? Que mais uma vez, é uma poesia narrativa, né? O que não é tão comum de se ver na literatura brasileira contemporânea. Então, um pouco dessa trama, mas também o aspecto político, né? A transição que você comentou, de você ter encerrado aqui nesses 3 primeiros livros essa proposta de falar de liberdade, do corpo, de sexualidade, tá? E para onde vai o trabalho do Júnior Belé a partir daí? Tô eu e as pernambucanas, né, fazendo poesia narrativa, né? A Cida Pedrosa é uma poeta que faz muito poesia narrativa, a Adelaide Ivanova, também são 2 pernambucanas, né, que eu admiro muito, fazem poesia narrativa, e eu. Vamos lá. Vou começar pela pesquisa, cara. Quando eu comecei a escrever poesia, foi muito natural escrever poesia que eu estava lendo muito sobre política, erotismo, poliamor, essas propostas que na época eram bastante insurrecionais, assim. Então foi muito natural que saísse uma poesia mais erotizada, uma poesia que buscasse explorar os dilemas e as delícias do corpo, né, e da sexualidade. E isso acabou se transformando numa pesquisa de linguagem, numa pesquisa política que levou 3 livros para se esgotar. Então eu achei que ela foi bastante extensa, era para ter sido 2 só. E como eu disse, o Mesmo Sem Saber para Onde foi um tropeço do destino, né? Que é um ótimo tropeço do destino, porque eu gosto muito do livro. Mas se encerrou nesses três livros. E depois, quando você entende que uma pesquisa, que uma linguagem chegou ao fim, você fica um pouco perdido. Você, né, como escritor, você tenta se encontrar novamente. E eu achei que eu já estava num momento que a linguagem precisava amadurecer, né? Já estava mais madura, mas eu precisava amadurecer como escritor também. Então eu fui para uma poesia que foi um chamamento também, não foi algo que eu absolutamente pensei, vou fazer isso. Não, foi um chamamento. Eu estava pesquisando literatura indígena naquele momento. Minha tia me ligou, uma tia minha que acabou sendo uma inspiração para o livro também, me contou algumas histórias indígenas da nossa família, da minha família. E começou uma pesquisa ali, começou uma pesquisa mais profunda ainda de literatura indígena, de história. E digamos, a minha linguagem, a minha pesquisa acabou guinando para uma poesia mais histórica. Histórica e, ao mesmo tempo, vinculado a aspectos autobiográficos. Sim, a poesia tem aspectos autobiográficos, porque vai contar bastante história da família, a memória familiar. Mas eu acho que o mais relevante, talvez, no Retorno ao Ventre seja essa, além de ser narrativa, né? Uma poesia narrativa, tem assim os arcos, tem o arco da história, tem os arcos dos personagens, mas tem um pé na não ficção também, porque é um livro que tem pesquisa museológica, né? O livro contempla, eu trouxe parte da pesquisa para o livro, para dentro do livro, então tem documentação histórica real ali. Então tem uma pesquisa, digamos, um pouco mais museológica e documental, uma linguagem que conversa com a linguagem antropológica, que conversa com a linguagem jornalística. Então, eu acho que esse tipo de conversa, de diálogo entre a poesia e esses outros campos, a antropologia, o jornalismo, a pesquisa acadêmica, eu acho que deu um certo aspecto de maturidade para o livro. Né? E deu para mim também um desafio grande de como costurar essas linguagens sisudas, né, junto com a memória e junto com uma proposta estética, poética, que precisa ser experimental e precisa ser radical, porque se a poesia não for radical, ela perde perde o seu motivo de existência, assim, né? A poesia precisa ser radical, se ela não for, vamos ler contos, vamos ler romance, vamos ler qualquer outra coisa, assim. A poesia tem como essência, como significado,
a radicalidade, do contrário, ela não existe. Então, assim, como costurar essa radicalidade, essa experimentação dentro de esses outros campos que exigem uma seriedade, especialmente dentro da história política e cultural de um povo que é o povo caigangue, que é um povo do qual eu não pertenço. Ou seja, minha família pertence. Minha família tem uma história compartilhada com o povo caigangue. Mas eu não vivi numa aldeia. Eu não vivi dentro dos territórios indígenas dos quais eu narro. Então eu tinha uma responsabilidade ali de não cometer erros históricos, de não usar uma linguagem que fosse desrespeitosa, né? De não ser desrespeitoso com a história de luta dessas pessoas. Então precisou também ter um esmero de linguagem para essa linguagem ser respeitosa e para a história respeitar também os principais fatos, para eu não desdizer a história. Obviamente que eu estou escrevendo dentro de ocos, dentro de vazios históricos aí, né? A história oficial desdenha dos povos originários, então tem pouca coisa escrita ali. Então você escreve nesse oco, você aproveita esse oco, esse vazio para escrever. Mas existem pessoas, existem memórias que permanecem desses vazios, que são as memórias dos povos originários. Então eu tive que prestar contas a eles também. O que foi ótimo. O que foi ótimo. Não, foi difícil, é difícil, porque é uma responsabilidade extra, mas foi ótimo, porque me deu um aspecto de seriedade para essa obra, assim, um aspecto político de seriedade para essa obra. E para qual caminho você identifica que a sua obra vai a partir de agora? Eu sei que você está escrevendo sobre o Paulo Leminski, né? Você comentou aqui que era a sua pesquisa lá atrás. Você acaba de concluir o doutorado, né? Isso. E isso vai resultar em uma biografia. Isso, eu terminei a minha tese de doutorado pela Federal do Paraná. Dentro dos estudos literários, foi uma biografia intelectual do Paulo Leminski, um autor que eu já pesquisei no mestrado também. E eu espero, né, que essa pesquisa se transforme num livro. Eu estou em conversa com algumas editoras, com 2 editoras, na verdade, para ver, enfim, quem se interessa, quais são as propostas que elas fazem também. É um livro que conta a história do pensamento do Paulo Leminski, ao mesmo tempo que traz uma quantidade de material inédito dele bastante relevante. Ele é um cara que eu diria que 90% do que ele escreveu não está publicado, sim, ainda que ele tenha publicado bastante, mas especialmente o pensamento crítico dele não está publicado. Então tem um caminho, caso a família queira também, né? Porque a família precisa querer que esse material seja publicado. Que eram basicamente materiais que foram publicados na imprensa, mas materiais muito, muito bons, assim. Então, eu trago parte desse material inédito para a biografia intelectual. Então, esse é um dos livros. Tem também um livro de poesias curtas que se conecta muito com A Morte Chama Senhora, assim, de pesquisa, que eu acho que é um livro que conversa com o público jovem adulto, assim, que está em formação, mas o livro mais importante é a continuação do Retorno ao Ventre. Para mim, o Retorno ao Ventre é o primeiro de uma série de 3 livros. O primeiro foi esse, o segundo, que vai contar não a história desse, vai contar a história desse lugar, vai contar a história desse espaço geográfico, que é o sudoeste do Paraná, que é como um microcosmos da colonização brasileira aqui na minha perspectiva. Então, o segundo livro... E você pretende manter a estrutura poética? Sim, os 3 livros vão ser de poesia narrativa. Esse segundo livro vai ser numa estética epistolar, então vai ser, né, escrito em missivas. Vai continuar contando a história que terminou. O Retorno ao Ventre termina num momento histórico mais ou menos ali por 1950, 1960. Esse livro continua mais ou menos nesse ponto histórico, assim. Vai ter a revolta dos colonos nesse lugar, né, que é um levante dos pequenos agricultores contra as grandes colonizadoras de terra. Ele vai para esse caminho, porque também continua com uma poesia histórica, né? E o terceiro livro, que eu ainda não comecei, mas já estruturei, aí também vai ser que é o terceiro livro dessa coleção, que eu espero que eu termine, espero ter saúde até lá. Vai ser que o mundo não seja dominado pela inteligência artificial. E nem por Donald Trump, né?
A gente tem duas grandes Duas ameaças. duas ameaças ao mundo pensante. Nossa. Mas enfim, o terceiro seria também uma biografia, mas é uma biografia poética de um grande líder indígena brasileiro chamado Ângelo Cretan. Então, o terceiro livro dessa série, para mim, é a biografia poética. Aí um livro que é de poesia, mas que é absolutamente não ficcional. Aí é dentro do campo da não ficção mesmo. É uma conversa, um diálogo muito íntimo entre não ficção e poesia para contar a biografia, para contar a história do Ângelo Cretan, que inclusive acabou de receber um livro que não é exatamente uma biografia, é um ensaio, mas do Olívio Jecupé. Vai ser publicado, vai ser lançado lá no Sesc Venda Paulista. Todos convidados na biblioteca do Sesc, agora em fevereiro, se eu não me engano, dia 7, se eu posso estar enganado, mas acho que é. O Olívio Jecupé escreveu a história do Ângelo Cretan, o filho do Ângelo Cretan vem para cá, o Veracim Cretan, que é uma liderança da PIB Sul. Enfim, mas eu tenho esse desejo de contar a história do Ângelo Cretan porque pouca gente conhece, mesmo do Paraná pouca gente conhece, e a história dele é muito, muito importante para a história contemporânea do Brasil, assim, muito, mais do que a gente imagina. Então essa é a continuação que eu imagino para os meus próximos escritos, assim, já tenho um pouco organizado na cabeça, não sei se eu vou ter saúde, qualquer coisa. Daqui uns 3 anos, eu só escrevo Ângelo Cretan lá no ChatGPT, aperto, por favor, escreva um livro. No estilo de Júnior Belé. No estilo de Júnior Belé, subo ali meus PDF, falo, faz mais ou menos assim, dou um enter, talvez 3 minutos depois eu tenho um livro. Vamos ver. Quero agradecer demais, nosso tempo já estourou. Eu quero avisar os nossos espectadores que hoje, excepcionalmente, essa entrevista está sendo gravada, não é ao vivo. Então, talvez, no dia 7 de fevereiro, ela ainda não tenha ido ao ar, mas aí os nossos espectadores podem procurar o livro. Podem procurar o livro, podem procurar. Aliás, não só o livro atual do Olívio Jecupé, o livro Jecupé tem, eu acho que mais de 2 dezenas de livros publicados. É um grande escritor paranaense, escritor indígena. E, enfim, procurem saber, o Olívio Jecupé é um grandíssimo, grandíssimo escritor. Vão atrás, que vale a pena. Especialmente desse livro sobre o Ângelo Cretan, que é uma liderança indígena que merece respeito e merece ser lembrado. Legal, obrigado, Belé. Quero agradecer aos nossos espectadores, ao UBE e à equipe aqui do Gargamel Studio. Muito obrigado, até semana que vem. Até.